Uma declaração inesperada começou a chamar a atenção dos torcedores de futebol. Será que alguns brasileiros estão admirando mais a Espanha do que a própria seleção brasileira? O mundo ficou surpreso com esse debate. Afinal, o Brasil sempre foi conhecido como o país do futebol. Uma nação apaixonada pela camisa amarela, pelos craques e pela história construída com 5 Copas do Mundo. Mas nos últimos anos, uma nova geração de torcedores começou a olhar para o futebol de uma maneira diferente. Muitos passaram a elogiar o estilo espanhol, a organização dos clubes europeus e a forma como a Espanha trabalha seus jovens talentos. Mas isso significa que o brasileiro deixou de acreditar no Brasil? Ou será que essa admiração pela Espanha representa apenas uma busca por um futebol mais moderno e competitivo? Hoje vamos analisar essa polêmica que chamou a atenção dentro e fora do país. Durante muitos anos, o futebol brasileiro foi sinônimo de criatividade. O mundo admirava jogadores como Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Kaká e Neymar. O Brasil era visto como o lugar onde nasciam os maiores talentos individuais. Mas o futebol mudou. Nos últimos anos, a Espanha construiu uma identidade muito forte. A posse de bola, a inteligência tática e o trabalho nas categorias de base transformaram o país em uma referência mundial. Clubes como Barcelona e outros grandes projetos espanhóis passaram a revelar jogadores jovens com enorme capacidade técnica. A Espanha mostrou ao mundo que era possível unir talento e organização. E isso chamou a atenção dos brasileiros. Muitos torcedores começaram a comparar. O Brasil ainda tem o talento, mas falta a organização? A Espanha encontrou o equilíbrio que o Brasil perdeu? Essas perguntas começaram a aparecer cada vez mais nas redes sociais. Mas afinal, o torcedor brasileiro realmente escolheu a Espanha? A resposta não é tão simples. Na verdade, muitos brasileiros continuam apaixonados pela seleção. A camisa amarela continua tendo uma história enorme. O problema é que parte da torcida está cansada de esperar resultados. Depois de anos sem conquistar uma Copa do Mundo, alguns fãs começaram a admirar seleções que apresentam um futebol mais consistente. A Espanha representa uma geração jovem, organizada e com uma ideia clara de jogo. Enquanto isso, o Brasil ainda busca encontrar sua identidade. Com a chegada de Carlo Ancelotti, muitos torcedores esperam uma mudança. A expectativa é que o treinador consiga juntar 2 características: o talento brasileiro e a organização europeia. Porque talvez o torcedor brasileiro não queira trocar o Brasil pela Espanha. Talvez ele queira ver o Brasil jogando com a mesma confiança que outras grandes seleções demonstram. Esse debate também chamou atenção fora do Brasil. Torcedores estrangeiros começaram a comentar sobre a força histórica da seleção brasileira. Muitos lembraram que o Brasil continua sendo uma das maiores escolas de futebol do planeta. Jogadores brasileiros continuam sendo protagonistas nos maiores clubes da Europa. Vinícius Júnior no Real Madrid, Rodrigo no futebol espanhol, Endrick chegando como uma grande promessa, Estevão sendo observado pelos gigantes europeus. Para muitos torcedores internacionais, o Brasil não perdeu talento. O que falta é transformar esse talento em uma equipe dominante. Ao mesmo tempo, fãs europeus reconhecem que a Espanha conseguiu criar um modelo eficiente. A formação de jovens jogadores, o controle do jogo e a preparação tática são características que muitos países tentam copiar. Comparar Brasil e Espanha é comparar 2 filosofias. O Brasil historicamente representa criatividade, drible, improviso, ataque individual, jogadores decisivos. A Espanha representa organização, posse de bola, controle do jogo, inteligência coletiva, formação técnica. Mas o futuro do futebol talvez não esteja em escolher apenas um lado. As melhores equipes do mundo hoje misturam características.
A Argentina, campeã mundial, mostrou competitividade e organização. A França combina talento individual com força física. A Espanha mistura técnica com disciplina. E talvez esse seja o caminho que o Brasil precisa seguir. Não abandonar sua identidade, mas evoluir. No final, a pergunta principal não é: os brasileiros escolheram a Espanha? A verdadeira pergunta é: o que o Brasil precisa fazer para reconquistar a confiança da sua própria torcida? Porque o amor pelo futebol brasileiro continua enorme. O torcedor brasileiro não quer trocar sua história. Ele quer voltar a sentir orgulho. Quer ver uma seleção com talento, coragem e organização. A Espanha pode ser admirada, mas o Brasil continua sendo o Brasil. Agora queremos saber sua opinião. Você acha que alguns brasileiros estão valorizando mais a Espanha do que a seleção? Ou essa comparação é apenas uma crítica para o Brasil melhorar? Comente sua opinião, deixe o like e inscreva-se no canal para acompanhar todas as notícias, análises e reações internacionais sobre o futebol brasileiro. A pergunta é: quando o Brasil vai voltar a olhar para si mesmo? Brasil Óssea.